ouvia-se nas ruas a melodia do hino Vencendo Vem Jesus. A canção se tornou popular durante a Guerra Civil Americana. Em sua casa, Julia Hall, serva fiel a Deus, ouvia dia após dia a canção entoada pelos soldados americanos. E durante uma madrugada, pôs-se a escrever uma nova letra para a canção. Seu talento para a poesia pôde ser contemplado na letra do hino que agora passava a anunciar a glória de Jesus, o Rei dos Reis. A versão de Julia Hall foi cantada por todas as parcelas da população americana, indo desde escravos a presidente dos Estados Unidos, em suas casas e durante muitas viagens evangelísticas. Este hino foi publicado em vários hinários evangélicos no Brasil e possui diversas versões e adaptações. A versão em português que apresentaremos a seguir é do hinógrafo Ricardo Petrovski. De Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, seu furor patenteou, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz há de encarar, e os inimigos triunfantes em fulgor há de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. O amor de Deus é grande, mandou seu filho à cruz a morrer por mim e por ti, e também para vencer a morte, vencer a dor. Ele é Jesus, unigênito Filho,
venceu a morte. Ele é Jesus, quer te salvar, vida te dar. Venha Jesus. Um alto preço Ele pagou, só por amor ao pecador. Ali na cruz Jesus morreu e depois ressuscitou. Venceu a morte, venceu a dor. Ele é Jesus, unigênito Filho, Rei, Senhor, Salvador. Te chama pra vida, te chama pra luz. Venceu a morte, Ele é Jesus, quer te salvar, vida te dar. Venha Jesus. Te chama pra vida, Te chama pra vida, te chama pra luz. te chama pra luz. Venceu a morte, Ele venceu, Ele é Jesus, quer te salvar, quer te salvar. vida te dar. Venha Jesus. Venha Jesus. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Em 1873, Samuel Travell Francis, poeta e evangelista inglês, escreveu um poema que declarava a infinitude do amor de Jesus. Quase 2 décadas depois, a letra de Samuel ganhou uma bela e imponente melodia, intitulada Ebenezer, composta por Thomas John Williams, um músico e regente do coral no país de Gales. Esta obra foi publicada em diversos inários, mas foi em 1910 que uma nova letra se juntou à composição melódica de Francis, dando origem à versão ao hino que conhecemos hoje. Vem, visita a tua igreja. O autor da letra é Henry Maxwell Wright, um pregador do Evangelho, cantor e enólogo português, que dedicou mais de 50 anos de sua vida à propagação do Evangelho. Escreveu e traduziu cerca de 200 hinos, e por sua influência no Brasil, o apelo foi introduzido após o sermão, e o canto congregacional passou a ser entoado durante as mensagens. Na Inglaterra, em 1874 e 1875, Henry colaborou como introdutor nas concentrações evangelísticas de Dwight Lyman Moody e Ira David Sankey. Em 1890, chegou ao Rio de Janeiro no mesmo navio que viajou Salomão Luiz Ginsburg. Foram hospedados e guiados por José Luiz Fernandes Braga, o primeiro superintendente de uma escola dominical no Brasil. Vem, visita a tua igreja é uma oração. Vem, visita a tua
saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando essa programação da parte da tarde. Já tivemos ao meio-dia uma transmissão voltada para os nossos irmãos no exterior e agora estamos tendo a transmissão da parte da tarde em horário novo, às 15 horas, como foi divulgado pelas redes sociais, como foi falado na Escola Bíblica Dominical de hoje. E é uma alegria estar com os irmãos que estão participando desta programação. Eu quero lembrar que ainda por conta da situação da pandemia, nós não estamos fazendo esse evento ao vivo, estamos gravando, portanto, aquelas mensagens que os irmãos mandaram nas primeiras edições, que a gente estava conseguindo fazer ao vivo ainda, aquelas mensagens que a gente tinha como repercutir aqui, não vão ser possíveis de nós fazermos isso, porque nós estamos então gravando esse programa antecipadamente para que os irmãos participem dele agora. Mas o valor do programa, da programação, não diminui por conta disso, porque o aprendizado para nós é maravilhoso. Então nós vamos agora começar, lembrando também que esta programação de hoje, ela está dividida em 3 blocos. Esse primeiro bloco, que nós estamos começando, de aproximadamente 20 minutos, é um bloco voltado para as nossas irmãs, as senhoras. O segundo bloco, ele é voltado para os diáconos, ungidos e professores de Escola Bíblica Dominical. Professores e professoras, naturalmente, da Escola Bíblica Dominical, com a participação desses irmãos. E o terceiro bloco, voltado para os jovens. São 3 blocos de aproximadamente 20 minutos cada um, em que os irmãos estarão participando e nós estaremos transmitindo as participações de acordo com esses grupos da igreja. Naturalmente que as irmãs, as senhoras que estão, para quem está voltado esse primeiro bloco, também podem e devem até assistir os demais, assim como todos os outros podem e devem assistir a toda a programação. Você tem aí aproximadamente 1 hora de programação para te atender, para esclarecer, para ampliar o seu conhecimento, o seu entendimento sobre a Escola Bíblica Dominical, sobre o tema que tem sido abordado. Nós vamos começar clamando pelo sangue de Jesus. Eu convido você a se colocar de pé, aí onde você estiver, para esse momento de oração. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus, pedimos a Tua bênção, pedimos, Senhor, o Teu renovo, pedimos, ó Pai, a bênção da comunhão com o Teu Espírito, perdão dos nossos pecados, Senhor, e a condição de absorvermos, Senhor, o Teu ensino, a Tua palavra, aquilo que nos faz crescer espiritualmente. Assim abençoa cada servo Teu que está participando desta programação. É o clamor que fazemos pelo sangue em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos podem se assentar. Nós vamos agora cantar um louvor ao Senhor, vamos adorar o Senhor com um hino e na sequência então faremos a primeira participação, compartilharemos com os irmãos as participações do grupo de senhoras. Vamos louvar o nome do Senhor. O sangue de Jesus tem poder, poder que a mim pode valer. Se comunhão não posso eu sentir, Senhor, derrama do Teu sangue remidor. Derrama do Teu sangue sobre mim, ó Senhor. Derrama do Teu sangue sobre mim, ó Senhor. Sei que estás aqui, e isto quero eu sentir. Derrama do Teu sangue sobre mim. Em Tua presença estou, Senhor. De Ti necessito muito amor. Pelo poder que há em Teu sangue remidor,
Ó, vem purificar-me, meu Senhor. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Sei que estás aqui, e isto quero eu sentir. Derrama do teu sangue sobre mim. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Sei que estás aqui, e isto quero eu sentir. Derrama do teu sangue sobre mim. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor pela sua obra, pela experiência de vida que nós temos. Muito bem, vamos então agora assistir aqui a participação de um grupo de irmãs e também de um pastor de São Paulo, capital, que nos foi enviado especificamente para essa programação. O material, a participação deles, os vídeos, foram enviados especificamente para esta programação de hoje à tarde. E nós vamos começar lendo a pergunta que foi feita para a Escola Bíblica Dominical e que já foi respondida na parte da manhã, na EBD, mas agora está sendo ampliada e temos mais participação dos irmãos. Vamos então à primeira pergunta que foi feita para a Escola Bíblica Dominical deste domingo de hoje, né? Vamos lá. Primeira pergunta. Destaque na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versos 9 e 10, outros valores que o Senhor Jesus nos outorgou diante de Deus e que nos engrandece como servos e como igreja fiel. Essa pergunta, como está aqui, será respondida pelas senhoras. Muito bem. Nós vamos ter uma primeira participação de uma irmã de São Paulo, da igreja de Tiradentes, é a irmã Joana Linhares. Vamos assistir e vamos ouvir a resposta da nossa irmã Joana. A paz do Senhor Jesus, pastor Josias e todos os irmãos. Nós vamos estar dando continuidade agora, falando dos valores que nos engrandece como servos, dando a resposta, da pergunta 1 das senhoras, que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Nós vamos estar falando do povo adquirido. 1 Coríntios 6,20 fala: porque fostes comprados por bom preço. Falando aí, irmãos, do sangue de Jesus. Nós somos comprados com o sangue de Jesus. Nós somos adquiridos pelo resgate do Senhor Jesus através do seu sacrifício derramado ali na cruz para nos dar vida e vida eterna em Jesus. Vamos falar também tirado das trevas para a luz. É um grande privilégio para todos nós ter essa bênção de Deus. Lá em João 12:46 fala assim: eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas.
O Senhor, irmãos, Ele fez isso conosco. Ele nos tirou das trevas e colocou na sua luz, transformando as nossas vidas, nos dando uma nova forma de vida, nos dando a salvação, nos dando um novo nascimento e andando na luz que é Jesus. Nós vamos estar falando também do povo de Deus que está em Apocalipse 21, 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus. Que bênção, né, irmãos? É fazer parte do povo de Deus. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos elegeu e nós fazemos parte do povo de Deus. Nós somos chamados do Filho do Deus vivo e fazemos parte do tabernáculo de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Obrigado, irmã Joana. Deus abençoe. Nós vamos agora para a segunda irmã. Nós temos aqui a participação de duas senhoras, que também é esta irmã da igreja de Tiradentes, em São Paulo, que é a nossa irmã Ana Paula Chinaglia, ou Quinaglia, né, da igreja de Tiradentes. Ela também vai contribuir com uma resposta. Paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, pastor Josias. Eu vou responder a primeira pergunta da EBD deste final de semana e vou começar falando sobre a eleição, né? Nós temos sido eleitos pelo Senhor. Lá em 1 Pedro 1, versículo 2, fala: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão de Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicadas. Aqui fala da eleição que o Senhor fez pelas nossas vidas, mesmo sem merecermos. Muitas vezes no nosso dia a dia nós nem somos escolhidos por pessoas, mas nós somos escolhidos pelo Criador, pelo Deus Todo-Poderoso, e isso é a maior bênção que nós podemos alcançar. Mas além de nos escolher, o Senhor nos deu a oportunidade de exercer um sacerdócio real. E isso fala lá em Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, pois sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, além do Senhor nos chamar, nos eleger, nos escolher, Ele nos deu a oportunidade de exercer um sacerdócio real. Então, uns são professores, uns são diáconos, o pastor Josias exerce a unção, o ministério, cada um exerce o sacerdócio de uma forma, mas essa oportunidade que o Senhor nos deu. E Ele nos deu também uma bênção, que é ser um povo santo, uma nação santa. Então lá em Tessalonicenses 13 fala assim: mas devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então nós vivemos em santificação, nós somos uma nação santa, que o Senhor separou para que pudéssemos viver de acordo com a vontade dEle. Amém, glória a Jesus. Obrigado, irmã Ana Paula. E agora, para fechar, nós temos aqui a participação, para fechar essa parte das senhoras, nós temos a participação de um pastor, é o pastor Márcio José Calíope, da igreja do bairro da Saúde, em São Paulo, que ele vai também fazer uma abordagem, trazer uma palavra de um pastor para as irmãs, considerando a resposta a esta pergunta que foi feita. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus, pastor Josias, a paz do Senhor. Que alegria, né? Vemos as irmãs participando da Escola Bíblica Dominical, a resposta da irmã Ana Paula, da irmã Joana, falando com tanta profundidade a respeito dos estudos da Escola Bíblica Dominical. Ela fala da geração eleita, fala da eleição, que coisa extraordinária sermos eleitos, né? Quando nós tomamos a consciência de que Deus Pai nos elegeu, podemos exercer o nosso sacerdócio, entrarmos no Santo dos Santos, diante da presença santa do Senhor e ouvirmos a sua doce voz e sabermos que o Senhor nos adquiriu, que somos um povo adquirido pelo Senhor. Extraordinário. Isso tem fortalecido a todos os grupos da igreja.
as irmãs, os jovens, os adolescentes que têm participado também dos estudos da Escola Bíblica Dominical. E assim nós crescemos na graça e no conhecimento. Que maravilha! A paz do Senhor Jesus, Pastor Josias, paz do Senhor a todos. Amém, glória a Deus. Nós vamos então agora entoar um louvor ao nome do Senhor, vamos adorar ao Senhor e depois, daqui a alguns instantes na sequência, nós então daremos início ao segundo bloco, a segunda parte dessa reunião, que é voltada, ou que nós trazemos a participação de obreiros, né? O pastor ungido, um pastor, diácono e também professoras de Escola Bíblica Dominical. Então vamos adorar ao Senhor e na sequência continuaremos com o segundo bloco da nossa programação. Cale-se toda a terra, pois a santa morada Deus se levantou. O Senhor despertou como um valente para nos proteger. Cale-se toda a terra, pois a santa morada Deus se levantou. Deus se levantou, Deus se levantou, Deus se levantou. Glória a Deus, já tivemos a primeira participação, a primeira parte dessa programação voltada para as senhoras e nós vamos dar sequência agora a essa segunda parte, esse segundo bloco, como queiram chamar, da nossa programação dessa tarde, agora com a participação de obreiros e professores, né, de Escola Bíblica Dominical. E nós vamos ainda louvar ao Senhor com um hino, vamos cantar ao Senhor um louvor. Após, vamos fazer uma oração, cantar ao Senhor o louvor e, na sequência, então, passaremos para a participação dos irmãos. Vamos orar. Senhor, te adoramos por aquilo que já tens feito, pedimos que continues a nos falar, a nos abençoar, a visitar o nosso coração e a nos fazer entender cada vez mais a doutrina, Senhor, a tua palavra viva. Assim nos abençoa, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos, então, agora cantar o louvor e, na sequência, traremos a participação dos irmãos do Rio de Janeiro, da capital, Rio de Janeiro, capital. Deus está
Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, irmãos, nós vamos então agora passar a participação dos nossos irmãos do Rio de Janeiro, da capital, que enviaram para a composição desta programação dessa tarde. Mas vamos então primeiro ver a pergunta, vamos rever a pergunta para que então os irmãos possam trazer a resposta. É a segunda pergunta que foi trazida na Escola Bíblica Dominical, que é a seguinte: dos valores outorgados pelo Senhor Jesus ao homem e que já foram encontrados na resposta anterior, portanto essa pergunta ela é uma consequência da resposta anterior, destaque 2 ou 3 que são considerados como os de maior benefício para a sua vida. E há essa expressão que está bem marcada aqui, chamativa, dê glória a Deus, porque todas as vezes que nós paramos e refletimos sobre aquilo que Deus tem feito por nós, nós temos muitos motivos para glorificar o nome do Senhor. Muito bem, essa pergunta foi respondida por diáconos ungidos e professores ou professoras de escola bíblica dominical. E nós vamos ter, primeiramente, 2 participações em sequência. Essas participações serão da nossa irmã Cássia, que é da Igreja do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, e também o diácono Sidney Silveira, da Igreja de Viúva Dantas, também no Rio de Janeiro. Vamos assistir essas 2 participações e depois voltamos para ver outras que foram enviadas pelos irmãos do Rio de Janeiro. Glorifico a Deus, porque pela sua graça fui eleita por Ele, ganhando direito à eternidade através do sacrifício de Jesus em favor da minha vida. Exercer o sacerdócio real é para mim viver em santificação. Uma vez liberto do pecado pelo sangue de Jesus, tenho condição de entrar na presença de Deus com ousadia e viver uma busca constante pela santidade, andando na direção do Espírito Santo de Deus como nação santa. Antes, a condenação para mim era certa, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, me deu uma identidade, me fez povo seu, com a oportunidade de contar a todos ao meu redor as suas maravilhas e a sua tão grande salvação. Bendito e exaltado seja o nosso Deus, porque pelo seu grande amor eu ganhei a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu venho cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. A minha resposta é: está entre os eleitos, está entre os que foram chamados e está entre aqueles que alcançaram a misericórdia. Mas eu quero deixar um texto da palavra que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 1, verso 14, que diz assim: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Meus amados, entender estar entre os eleitos, entre os chamados e entre aqueles que têm a misericórdia, não tem como nós não sermos como Paulo colocou nesse versículo. Ser devedor. Ser devedor é entender a eleição. Ser devedor é entender o chamado. E ser devedor é entender o alcance da misericórdia. Porque aquele que alcança a misericórdia, certamente alcançará a salvação. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmã Cássia. Obrigada, irmão Sidney Silveira, que é diácono ali no Rio de Janeiro. Que maravilha vermos como a obra do Senhor é a mesma e como o Espírito de Deus age em todos os lugares. Não importa a cidade que moremos, não importam as circunstâncias, não importam outros elementos que diferenciam situações, mas o Espírito Santo de Deus age da mesma maneira. Isso para nós é uma grande alegria e o testemunho dos irmãos é para nós também uma experiência maravilhosa, bem como daquelas senhoras que participaram na primeira parte e daqueles que ainda vão participar. Muito bem, nós vamos continuar no Rio de Janeiro e continuar trazendo respostas a essa pergunta. E nós teremos uma resposta enviada pela nossa irmã Francisca, que é professora de Escola Bíblica Dominical, ali da Igreja da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E também uma participação do nosso irmão Márcio Luiz, é ungido e está ungido na igreja do bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro. E na sequência teremos então um comentário, ou comentários do pastor Albino,
que é pastor da Igreja da Barra da Tijuca, que vai fazer uma abordagem para cada uma das respostas que foi enviada. Vamos assistir e depois retornamos. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como valor de maior benefício para as nossas vidas, consideração pessoal, escolhi povo adquirido, pois nossa relação com Deus surge no sangue de Jesus no Calvário, ao dizer a frase, está consumado. Nesse valor, somos beneficiados pela misericórdia de Deus, pois como gentios não tínhamos direito a esta herança tão maravilhosa. Fomos enxertados na oliveira Jesus para que dessemos frutos de obediência e propagação da sua palavra pelo mundo todo. O sacrifício de Jesus comprou para Deus um povo sem acepção de pessoas. Aqueles que creem recebem a virtude do Espírito Santo para tornar-se participantes e herdeiros no reino de Deus Pai. Essa é uma dádiva inestimável, como podemos ver em 1 Coríntios 6, 20, que diz: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A paz do Senhor Jesus. Nós saudamos a todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Em resposta à pergunta número 2, que diz: dos valores outorgados pelo Senhor Jesus ao homem, que já foram encontrados na pergunta anterior, destaque aquele que é considerado como o maior benefício para a sua vida, e dê glória a Deus por isso. Eu destaquei, além dos outros, ter alcançado misericórdia diante do Senhor. Porque o homem, ele não tinha direito à graça e à misericórdia, mas através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, passamos a ter acesso a essa graça e alcançamos misericórdia diante de Deus. O salmista ainda dizia, por revelação: certamente que a bondade e a misericórdia me alcançarão, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O salmista expressava algo profético, porque mais à frente nós vemos que o sacrifício de Jesus nos deu acesso a essa misericórdia. E nós encontramos também no livro de Romanos, capítulo 11, verso 32, o Senhor dizendo assim: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar dessa misericórdia. Em Apocalipse ainda diz assim, capítulo 21, verso 3: eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que não somos nada diante do Senhor, mas pelo sacrifício da cruz alcançamos graça e misericórdia. E pelo amor do Senhor, essa graça e essa misericórdia nos seguem todos os dias da nossa vida, até o grande dia que entraremos na eternidade. E Maranata se cumprirá no nosso meio. A todos a paz do Senhor Jesus. E a todos que nos assistem, a paz do Senhor Jesus. Eu achei bastante interessante, a aplicação que a irmã Francisca, que é professora aqui na Igreja da Barra da Tijuca, colocou como um dos valores outorgados pelo Senhor Jesus a nós. Achei bastante interessante ela escolher que somos povo adquirido. Porque primeiro, ela como serva, ela entende que ela hoje faz parte de um povo do qual nós não tínhamos direito de fazer. Depois ela como mãe de um jovem e de um adolescente, ela pode ensinar isto, porque os pais são os primeiros professores dos seus filhos. E depois na igreja, porque uma professora que também é mãe, que é grata por hoje ser parte de um povo que foi comprado pelo precioso sangue de Jesus, ela como professora também terá enorme prazer e alegria em anunciar as crianças que são entregues ali pelos seus pais para assistirem às nossas aulas de pequenos, intermediários e adolescentes. É muito boa essa aplicação para as professoras quando elas entendem, como a irmã Francisca entendeu, que primeiro há uma aplicação pessoal. Depois, na sua vida pessoal como serva, ela aplica como mãe. E também aplica como professora das crianças que o Senhor tem entregue em suas mãos. Comentar sobre a resposta dada pelo
Ungido Márcio, da Igreja de Ipanema. Como essa resposta ela é de cunho pessoal, ele entendeu que um dos maiores valores otorgados pelo Senhor Jesus para nós e os seus benefícios vem através da misericórdia e da graça. Pois bem sabemos que pela graça somos salvos por meio da fé. E quando ele alcança, então, esse chamado para a unção, ele entende que sem a graça e sem a misericórdia, tanto ele como todos nós não teríamos chegado onde chegamos. Então, é uma aplicação bastante interessante, porque aquele que vai à frente, aquele que está sendo chamado nesse momento agora para a unção, ele precisa reconhecer que ele não foi chamado pelos méritos próprios, mas pela graça e pela misericórdia do Senhor. E isso também ele põe em prática, pregando e ensinando que pela graça somos salvos por meio da fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas é um dom de Deus. Então, qualquer chamado para qualquer serviço, como o ungido bem falou, é pela misericórdia e pela graça. A paz do Senhor. Glória a Deus. Muito obrigado, irmã Francisca. Muito obrigado, irmão Márcio. Também o pastor Albino pela participação de vocês. Também desejo a paz do Senhor para a vida de vocês. Muito bem, irmãos. Nós assim estamos completando esse segundo bloco, que é um bloco que foi direcionado para os ungidos diáconos e professores de Escola Bíblica Dominical. E sempre nós trazemos um pastor, normalmente o pastor da igreja ou da região que os irmãos que participaram, da mesma região que os irmãos participaram, para fazer uma abordagem final. Tivemos agora o pastor Albino, que fez a participação dele também nesse segundo bloco da nossa programação, nesse segundo período da nossa programação. Estamos agora nos preparando para o terceiro período, que é um período voltado para os jovens e com a participação dos jovens. E isso é maravilhoso, repito, porque vemos que o Espírito Santo de Deus age em todas as classes da igreja e a unidade que vivemos, ela é algo notável e isso só pode acontecer pela operação do Espírito de Deus. Nós vamos orar agora, como temos feito ao final de cada bloco, nós vamos orar agora e depois também cantar mais um louvor na expectativa do tempo para a terceira parte, o terceiro bloco dessa nossa programação. Vamos orar então. Louvamos ao Teu nome, ó Pai, pela Tua bênção, pela Tua direção e, sobretudo, pela vida dos Teus servos, que estão sempre prontos a viver a Tua obra, a Tua doutrina e a enviar, Senhor, as suas participações, a participar desta experiência maravilhosa que é, Senhor, a Tua obra, o ensino, Senhor, aquilo que é a doutrina, que é a Tua direção para nós. Agora pedimos, continua conosco. Senhor, abençoa os Teus obreiros em toda parte, abençoa também os professores e professoras de Escola Bíblica Dominical. Senhor, que sejam cheios do Teu Espírito e vasos em Tuas mãos para realizar aquilo que o Senhor os tem confiado. Agora pedimos, nos abençoa e nos prepara para a terceira parte, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos então agora, como eu disse, cantar um louvor e nos prepararmos para a terceira parte, sempre lembrando que, apesar de ser cada bloco desse direcionado a um grupo específico da igreja, todos podem participar, afinal de contas, cada grupo está respondendo uma pergunta, né? E a composição de todas as perguntas é que nos faz crescer no aprendizado da palavra e da direção do Espírito Santo. Vamos louvar ao Senhor e, na sequência, o terceiro bloco voltado para os jovens. Ainda
Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos começando agora o terceiro bloco, a terceira parte dessa nossa programação, agora com a participação dos jovens e também direcionado aos nossos irmãos jovens em todo o Brasil e também no exterior. Há irmãos do exterior que estão participando, não deixam de participar dessa programação, inclusive em alguns países o horário está bem à frente, né? Mas mesmo assim eles fazem questão de estarem ligados conosco, acompanhando tudo aquilo que estamos vivendo aqui no Brasil e que o Senhor tem direcionado para a sua obra aqui. Muito bem, essa parte é voltada para os jovens. Nós vamos fazer uma oração, começando esse terceiro período, essa terceira parte, terceiro bloco. Vamos cantar um louvor e depois iremos ver a participação de um grupo de jovens de Fortaleza, lá no Ceará, Nordeste brasileiro. Vamos orar. Senhor, te adoramos por aquilo que já tens feito e pedimos, Senhor, que tu continues a nos abençoar, nos conduzir, renovando a nossa comunhão, agindo, Senhor, em favor da tua obra nas nossas vidas. Faz-nos crescer, Senhor, como servos teus. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos cantar um louvor ao Senhor agora. Vamos adorar a Deus com um hino e, na sequência, nós traremos a pergunta e as participações dos nossos irmãos jovens lá de Fortaleza, no Ceará. Vamos adorar o nome do Senhor. Eu sirvo um Deus que é tão bom pra mim. Eu sirvo um Deus que é meu tudo enfim. Eu sirvo um Deus que ao meu lado está. Eu sirvo um Deus que ao céu me levará. Oh, aleluia! Nós servimos a um Deus vivo que nos livra do perigo e nos faz assim cantar. Oh, aleluia! Nós servimos a um Deus vivo, Ele é Rei, Ele é amigo, como nosso Deus não há. Eu sirvo um Deus que abriu o mar vermelho. Eu sirvo um Deus que amou o mundo inteiro. Eu sirvo um Deus que enviou Jesus. Eu sirvo um Deus que é graça e luz. Oh, aleluia! Nós servimos a um Deus vivo que nos livra do perigo e nos faz assim cantar. Oh, aleluia! Nós servimos a um Deus vivo, Ele é Rei, Ele é amigo, como nosso Deus não há, não há, não há. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, vamos então para a pergunta. Vamos ler mais uma vez a pergunta que foi feita para a Escola Bíblica Dominical de hoje e que será respondida pelos nossos irmãos jovens lá de Fortaleza, capital do estado do Ceará. A pergunta é a seguinte: destaque as figuras proféticas do projeto de salvação que estão mencionadas em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, que correspondem aos 4 elementos do culto no Velho Testamento. Essa pergunta será respondida pelos
jovens. Muito bem. Primeiro, nós vamos lembrar que há no Velho Testamento 4 elementos que eram os elementos que eram do culto, que faziam parte do culto, que eram necessários estar ali no culto, imprescindíveis esses elementos. E nós vamos ter uma resposta para cada um elemento, e a pergunta diz o seguinte, que você deve fazer a correspondência de cada figura profética de cada um desses elementos. Nós vamos então à resposta do primeiro jovem. É o nosso irmão Rodrigo Santos da Costa, ele é da igreja de Aldeota 2, e ele vai falar sobre um dos elementos que é a vítima, o sacrifício que acontecia no culto do Velho Testamento. Vamos ouvir a participação, vamos assistir a participação do nosso irmão Rodrigo Santos da Costa. Respondendo à pergunta de número 3, uma das figuras proféticas relacionadas ao projeto de salvação apresentado em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, é o sacrifício, como está escrito, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. No Velho Testamento, para o homem ter acesso à presença de Deus, ter seus pecados perdoados, era necessário um sacrifício, que é um dos elementos do culto do Velho Testamento. E esse sacrifício era a morte de um animal sem mancha, como está escrito em Levíticos 5, versículo 15. Quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, 100 siclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para a expiação da culpa. Então, com o projeto de salvação, ou seja, com a morte de Jesus Cristo, o Cordeiro vivo, hoje nós temos o livre acesso à presença de Deus. E através do sangue de Jesus temos os nossos pecados perdoados. Então, nós não precisamos mais de um sacrifício igual ao do Velho Testamento, pois o maior sacrifício de todos nós já obtemos, nós já alcançamos, que foi a morte de Jesus Cristo. E assim nós somos beneficiados de ter o livre acesso à presença de Deus, de termos os nossos pecados perdoados com o clamor pelo sangue de Jesus. Como também está escrito em Hebreus 10, versículo 10, pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício, do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então, esse único sacrifício, esse sacrifício maravilhoso, ele nos beneficia de termos o livre acesso à presença de Deus, apenas com ele. Pelo sangue de Jesus, nós alcançamos o perdão pelos nossos pecados e assim podemos oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, sacrifícios de louvor. Glória a Deus. A paz do Senhor. Glória a Jesus. Obrigado, irmão Rodrigo, pela sua participação. Um abraço a todos os irmãos aí do Nordeste brasileiro, de forma especial os irmãos aí de Fortaleza, no Ceará. A segunda resposta, o segundo elemento que vai ser trazido pelo nosso irmão Renan Moreira Rodrigues. O nosso irmão Renan é da igreja em Dias Macedo e ele vai falar, Dias Macedo em Fortaleza, né, o bairro Dias Macedo em Fortaleza, e ele vai falar sobre um outro elemento do culto da lei e a sua correspondência profética, que é o elemento o sacerdote. Vamos então assistir a participação do nosso irmão Renan Moreira Rodrigues. Bem, irmãos, com relação à pergunta 3, com base na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5, nós temos a figura profética do sacerdócio santo, referente ao sacerdote no culto da lei. Irmãos, no culto da lei, havia ali a figura do sacerdote, e ele deveria ser da tribo de Levi, da casa de Arão. Porém, quando Jesus ele entra no Santos dos Santos com o seu próprio sangue, Jesus ali ele cumpre o requisito pleno e perfeito que Deus ali exigiu. Ou seja, Jesus ele é o sacrifício perfeito. E o seu sangue sobre as nossas vidas nos dá também a condição de sermos sacerdotes. E esse sangue derramado sobre nós nos dá a condição além. Nós também temos parte desta linhagem.
conforme o texto que está escrito aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 17, que diz: e se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Ou seja, irmãos, o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, nos fazendo assim sacerdotes diante de Deus, nos dá a plena condição de levarmos assim as nossas súplicas, as nossas orações, as nossas glorificações a Deus, em qualquer momento, em qualquer época, em qualquer horário do dia. Porque, meus amados, o Senhor nos deu essa bênção de sermos sacerdotes. E a palavra de Deus, ela nos afirma, no livro de Apocalipse, capítulo 1, no versículo 6, que diz: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai, a Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Que bênção, hein? Jovens com o alcance da revelação do Senhor, da palavra do Senhor. Nós vamos então à terceira participação, terceiro elemento que compõe a resposta a essa pergunta, que é o dia. Já vimos a vítima, que é o sacrifício, vimos o sacerdote, que é o segundo elemento. Agora vamos ver o terceiro elemento, que é o dia. E esse elemento vai ser trazido para nós, a participação da nossa irmã jovem Mariana Fonseca Marques, que é da Igreja Cristã Maranata do bairro José Walter, lá em Fortaleza. Irmã Mariana, paz do Senhor, vamos então ouvir aquilo que você vai trazer para nós. Respondendo à pergunta de número 3, direcionada aos jovens, nós vamos ler em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que fala assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. No culto do Velho Testamento, o culto da lei, nós encontramos o elemento o dia do descanso. No culto da lei, naquela época, o sacerdote tinha apenas um dia específico, que era o sábado, para se dirigir ao templo para oferecer sacrifícios a Deus em prol do perdão do pecado do povo. Para o povo naquela época, aquele era o único dia de descanso. Porém, no culto da graça, que é no Novo Testamento, o dia do descanso é o Senhor Jesus, porque Ele é o nosso próprio descanso, como a palavra fala em Mateus capítulo 11, versículo 29 e 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A partir do momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós deixamos de viver o tempo Cronos, que conta para esta vida, para a morte eterna, e passamos a viver o tempo Kairos, que conta para a eternidade, e nós alcançamos descanso no Senhor Jesus todos os dias. Com o cumprimento do projeto de salvação, o Senhor Jesus irá voltar para nos buscar, e os 4 elementos do culto da graça se concretizarão em um só, e ali o nosso descanso será eterno. A todos a paz, Senhor Jesus. Glória a Deus, obrigado, Mariana. Mariana, jovem de Fortaleza, conheço Mariana desde que era uma adolescente ainda, quando teve uma passagem em Salvador. Um abraço para você, um abraço para o pastor Robert, seu pai, para a sua família, sua mãe, seu irmão. Que Deus abençoe vocês aí. Muito bem, vamos lá então para a quarta resposta a essa pergunta, que é a resposta de uma jovem também. O nome dela é Rayane Linhares Silva. A nossa irmã Rayane é da Igreja Granja Lisboa, lá em Fortaleza. E ela vai falar sobre o quarto elemento do culto da lei, que é o templo. Já vimos a vítima, o sacerdote, o dia, e agora vamos para o quarto elemento, que é o templo. Vamos então assistir a participação da nossa irmã Rayane. Referente à pergunta de jovens, um dos elementos é o templo. Nós somos templo e morada de Deus a partir do momento em que nós deixamos o Espírito Santo agir nas nossas vidas. E um dos textos básicos que nós podemos ler é a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5, que diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. A pedra viva é o Senhor Jesus, e nós somos as pedras vivas. Mais um texto, irmãos, que nós podemos ler
em Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22, que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente edificados para a morada de Deus no Espírito. Irmãos, um dia nós éramos pedras sem vida, objeto inanimado, mas a partir do momento em que nós fomos escolhidos por Deus, nós passamos a ser pedras vivas e edificados pelo Espírito Santo. A paz do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus, obrigado, Rayane. Deus abençoe você, abençoe também aos demais jovens que participaram dessa programação. Muito bem, sempre nós trazemos a palavra de um pastor local para fazer o fechamento, né? Para dar uma palavra de conclusão daquilo que os irmãos da sua região participaram. E nós vamos ter a participação do pastor Jeová Anunciato. Ele é pastor da igreja do bairro Dias Macedo, em Fortaleza. Pastor Jeová, a paz do Senhor. Vamos então assistir a sua participação. Pastor Josias e aqueles que nos assistem nessa transmissão, em nome dos pastores da região Ceará, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Para a glória do nome do Senhor Jesus, os servos jovens das igrejas do Ceará têm se despertado com empenho nas contribuições relativas à escola bíblica dominical. Fato que tem trazido grande renovo, edificação, integração nesse momento tão difícil e, sobremodo, experiências grandiosas na revelação da palavra viva e com os dons do Espírito Santo. Uma jovem foi despertada a participar das contribuições da EBD quando foi instruída pelo Senhor a ler o livro de Atos dos Apóstolos. No texto que faz referência de que a igreja tinha tudo em comum e todos participavam juntos do partir do pão, o Espírito Santo a fez lembrar das contribuições para a EBD, a importância de participar como corpo no propósito de aprender e se dedicar no estudo da palavra. Certa jovem pediu ao Senhor que lhe desse uma experiência com a revelação. E quando buscava a resposta da pergunta da EBD, ouviu a voz do Senhor a falar coisas maravilhosas naquela palavra que ela buscara. Após esse fato, tem sido usada e aperfeiçoada no exercício dos dons espirituais. Outra jovem, no último dia para a entrega das contribuições da EBD, em virtude das muitas atribuições que tivera naquele dia, pensou que não seria possível participar. O Senhor a impulsionou a escrever e lhe deu revelações preciosas, as quais foram confirmadas nas respostas apresentadas no domingo pela EBD. Ela estava ansiosa para conferir se suas respostas coincidiriam com as que são divulgadas. Assim, entendeu que, quando se dispõe a buscar o Senhor, Ele responde maravilhosamente. No tocante à resposta da terceira pergunta, designada aos jovens, o texto da primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 5, tem uma implicação maravilhosa e pessoal a nós, como Igreja do Senhor Jesus, como pedras vivas nesse edifício espiritual que Ele mesmo tem edificado. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, onde Deus habita? As figuras proféticas se apresentam no texto em sequência providencial, em cumprimento glorioso e de luz ao que se observou como sombra no culto do Velho Testamento. Na dispensação da graça vivenciada pela Igreja fiel, podemos exercer
o sacerdócio universal do crente, entrar à presença do Senhor no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, o novo e vivo caminho aberto além do véu. E isso quantas vezes necessitarmos, onde quer que estivermos, pois o sacrifício agradável a Deus foi feito, conforme o Pai havia requerido. Nele, Jesus, temos encontrado o verdadeiro descanso e refrigério para as nossas vidas, pois Ele nos tem alcançado com a sua vida e com a bendita esperança que se aproxima, pois é fiel com a sua palavra e a sua promessa. Ele virá arrebatar a sua igreja e com Ele estaremos eternamente. Não mais nos separaremos dele. A Ele, Jesus Cristo, seja a honra, a glória e o louvor por todos os séculos. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, pastor Jeová, Rodrigo, Renan, Mariana e Rayane. Deus os abençoe. Meus irmãos, nós estamos então chegando ao fim dessa programação, desta tarde do domingo, riquíssima em seu conteúdo, na participação dos irmãos, na experiência do louvor. Os irmãos têm à sua disposição uma programação de obra no domingo à tarde. Isso é maravilhoso, é muito bom estarmos nos encontrando aqui no nosso canal no YouTube e termos a participação dos irmãos de todo o Brasil e também do exterior. E neste final de programação, nós vamos ainda entoar um louvor ao Senhor e na sequência vamos orar colocando no altar do Senhor esse período. Senhor, eu quero servir-te com todo o meu ser, cantando, sempre cantando, louvando com todo prazer. Jesus, Jesus, firmado em ti quero estar. Jesus, Jesus, não quero falhar. Permite que eu fale somente da graça e do amor divinal. Proclame as tuas verdades até a vitória final. Jesus, Jesus, firmado em ti quero estar. Jesus, Jesus, não quero falhar. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar, entregar no altar do Senhor esse período. Você jovem, você senhora, você obreiro, professora de escola bíblica dominical, professor de escola bíblica dominical também. Esse é o momento de colocarmos diante do Senhor esse período, orarmos ao Senhor. Feche seus olhos, vamos entregar no altar do Senhor esse período da tarde. Senhor, nós te louvamos, glorificamos o teu nome e te adoramos, Senhor, porque o recurso o Senhor tem nos dado. Senhor, não nos falta a tua direção, a tua revelação, não nos falta, Senhor, a tua palavra, não nos falta, Senhor, aquilo que vem do alto para nos dirigir, nos conduzir. Te louvamos que tu tens nos dado, Senhor, esta bênção de termos acesso ao teu conteúdo, ao conteúdo da revelação, Senhor, todos os dias. E nesta tarde, os teus servos em toda parte reunidos também têm participado dessa reunião. Abençoa-nos agora, pedimos, recebe no teu altar este período, a participação dos irmãos, a oração da igreja, o louvor do teu povo. Senhor, continua a nos abençoar, prepara-nos para mais uma experiência contigo, logo mais à noite no culto. Assim, Senhor, nos abençoa, pedimos e em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos, a paz do Senhor. Logo mais às 20 horas, teremos mais uma transmissão
de um culto inédito aqui pelo nosso canal no YouTube. Aqueles que irão à igreja, que poderão estar presencialmente na igreja também, viverão uma experiência com o Senhor. A todos a paz do Senhor Jesus.